Quando o oficial David Ramirez e seu parceiro responderam a uma chamada sobre um roubo, ele ficou surpreso ao encontrar seu filho entre os suspeitos. O adolescente se recusou a falar. Então, o policial pediu ajuda ao seu departamento para investigar a verdade, descobrindo assim um segredo perturbador sobre seu filho. Após completarem a segunda patrulha do dia, o policial David Ramirez e seu parceiro James Patterson fizeram uma pausa para tomar um café e comer alguma coisa. Aquela manhã estava mais calma do que o normal. David sabia que um momento tão raro devia ser apreciado. Mas assim que o café chegou, também chegou uma chamada em seu rádio. A despachante pediu para que David e James se deslocassem até um endereço próximo, pois um alarme havia sido acionado. James rapidamente tomou um gole do café e fez uma expressão frustrada. "Aqui vamos nós, o segundo alarme falso da semana", brincou David. Juntos eles foram até a possível cena do crime em um carro da polícia. No caminho, eles foram informados pelo rádio que a situação era mais séria do que eles pensavam. Uma gangue armada havia invadido uma loja e feito os vendedores e clientes de reféns. Apesar de haver reforços chegando, o carro dos policiais estava mais próximo do local. A notícia mudou completamente o comportamento dos policiais, que começaram a levar a situação muito a sério. A sirene do carro foi ativada e David acelerou pelo trânsito. 3 minutos depois, os policiais chegaram à cena do crime e se aproximaram da loja com cautela. Eles trocaram olhares e James perguntou se deviam esperar pelos reforços, mas David decidiu que eles não podiam esperar. O risco de perder os reféns ou de os criminosos escaparem era muito alto. Segundos depois, os policiais entraram na loja como relâmpagos. "Todo mundo parado! Larguem as armas!" David gritou para os ladrões. Mas não havia ninguém armado na cena. Apenas algumas pessoas aterrorizadas no chão. David olhou para os fundos da loja e notou o criminoso tentando escapar por um corredor estreito. O policial os perseguiu enquanto James ficou para trás cuidando dos reféns. O fugitivo parecia ser jovem e magro, e seu rosto estava coberto por um capuz. O jovem tentou escapar por uma janela nos fundos, mas ele não foi tão rápido o suficiente. David segurou seu braço e o levou para fora. O garoto se contorcia e dava chutes, mas o policial controlou a situação facilmente. Ele revistou o jovem à procura de armas, mas não encontrou nada perigoso. David algemou o rapaz e James soltou um sorriso, sabendo que eles tinham salvo o dia. "Menos um vândalo nas ruas, hein, parceiro?", James disse ao criminoso, chegando perto para tirar seu capuz. Ele tirou o que escondia o rosto do rapaz e olhou em seus olhos, mas era como se ele estivesse vendo um fantasma. Quando David olhou então para o rosto do garoto, sua expressão mudou de surpresa para horror. Jake Ramirez era o ladrão. "Filho, o que está fazendo aqui?", David gritou desesperado. Sem seu disfarce, Jake cuspiu desculpas, tentando explicar que ele não queria ter feito aquilo, mas não tinha escolha. David estava completamente chocado e envergonhado, especialmente porque seu colega, James, havia testemunhado tudo. James se aproximou de seu amigo, pedindo para que ele se acalmasse. "Olhe, David, eu liguei para esta estação e cancelei os reforços. Desse jeito vamos ter mais tempo para descobrir como lidar com isso, ok? Fique calmo. É seu filho, não faça nada que vá se arrepender", James aconselhou, mas David não queria escutar. Seu filho havia acabado de roubar uma loja cheia de pessoas inocentes. O policial perguntou ao filho se a mãe dele sabia de alguma coisa sobre aquilo, mas Jake o implorou para deixá-lo ir embora e não contar nada para sua mãe. Ele afirmou novamente que não tinha outra escolha, mas seu pai o interrompeu abruptamente. "Nós sempre temos escolha além do crime, filho. Você deveria entender isso melhor do que ninguém", David gritou. James interveio para evitar que o colega perdesse ainda mais a calma e as coisas ficassem piores. Eles tinham que decidir o que fazer e rápido. Durante toda a sua carreira, David tinha sido muito esforçado e tinha um histórico perfeito. Nunca deixava um criminoso escapar, e deixar Jake livre agora seria uma grande falha na sua carreira e no seu dever como um policial.
O policial lembrou de quando seu filho tinha 10 anos e de como eles costumavam brincar juntos. Naquela época, o garoto perguntou: "Pai, se eu fizer algo errado, você vai me prender também?" O pai havia achado que aquilo era apenas uma curiosidade de criança. Ele nunca imaginou que o filho poderia traçar um caminho sujo de desonestidade e acabar no crime. Então David deu uma risada e garantiu ao filho que ele tinha certeza que Jake cresceria para se tornar uma pessoa boa e nunca precisaria pisar em uma delegacia. Agora, com os recentes acontecimentos, o sangue do pai fervia nas veias, confundindo seus pensamentos. "Vamos levá-lo para a delegacia", David gritou, limpando rapidamente as lágrimas que se formaram em seus olhos. "Ele só vai ser liberado quando conseguir explicar o porquê estava aqui bancando um maldito ladrão." James não conseguia acreditar. Ele realmente iria prender o próprio filho? James tentou argumentar com o colega, mas David já estava levando o filho para o carro da polícia. Jake foi colocado na parte de trás e eles se encaminharam para a delegacia, assim como sempre faziam com qualquer ladrão. Como pai, Ramírez estava completamente desconfortável. Foi doloroso ver seu filho ser jogado em uma cela. Porém, o que incomodava mais o policial era o questionamento do porquê seu filho havia feito aquilo. Ele recebia uma mesada e tinha todas as despesas pagas. Mesmo em momentos de crises econômicas no país, David e Sofia, sua esposa, nunca deixaram nada faltar para o filho. Mas o que levou Jake a participar do roubo? Está falando sério? Você vai deixar seu filho trancado aqui a noite toda? Jake perguntou ao colega depois do turno terminar. David baixou a cabeça, envergonhado e confuso. Mas claramente não poderia deixar o erro do filho sair impune. "Se eu for frouxo com o garoto, que moral eu terei quando eu mantiver o filho de outra pessoa em custódia? Você acha que é justo? Ele vai passar a noite aqui. É minha decisão final", disse o pai amargurado, dando tchau ao seu colega com um aceno de mão e indicando que eles se veriam novamente amanhã. Após se trocar, o homem voltou para casa de carro, perturbado por tudo o que aconteceu. Ele ainda não sabia como contar aquilo à sua esposa. Como ela reagiria ao fato de que seu filho havia cometido um crime e que seu esposo havia prendido ele? Naquele momento na estrada, David se deparou com um acidente que bloqueava o caminho, forçando-o a parar. Sentado no carro, sem poder ir para lugar nenhum por alguns minutos, ele deixou a mente vagar. Ele viu as luzes da ambulância que se aproximava e se lembrou de um episódio em particular da sua adolescência. David e alguns amigos escalavam em um viaduto, pegavam umas pedras e jogavam nos carros passando embaixo. Era para ser uma pegadinha, feita por adolescentes entediados de uma cidade pequena. Mas um dia a situação saiu do controle. David, que ainda tinha 13 anos na época, queria se exibir e jogou uma pedra maior do que o costume. A pedra caiu no para-brisa de um carro, ferindo o motorista, que perdeu o controle e bateu. O acidente causou um grande trânsito na rodovia e impediu que carros e caminhões seguissem o caminho durante horas. Assustados, os adolescentes fugiram para um pedaço de mata ali perto e ficaram escondidos até que tudo se acalmou. Apesar do carro ter sido danificado, o ferimento da mulher foi superficial e ninguém foi responsabilizado pelo acidente. Quando David voltou para casa horas depois, havia um carro de polícia parado em frente à sua casa. O policial estava falando com seus pais, pois estava investigando o acidente com todos os pais da vizinhança. Antes do menino dizer qualquer coisa que pudesse incriminar, sua mãe perguntou: "Como estava seu primo? A febre dele melhorou?" O adolescente observou o policial, que sorria para ele. O jovem David afirmou com a cabeça e subiu para seu quarto. Momentos depois que o carro da polícia foi embora, a porta de seu quarto foi aberta e seu pai apareceu com um cinto em mãos. O policial não havia suspeitado de nada, mas os pais de David sabiam exatamente o filho que tinham. Eles só não imaginavam que ele poderia ferir uma pessoa inocente com suas travessuras. Aquela era a pior lembrança que tinha de sua infância, mas também era a mesma que o fazia mudar sua cabeça completamente e colocou no lugar o sonho de se tornar policial um dia. Os bons e velhos tempos. David comentou consigo mesmo quando o trânsito começou a andar. Agora era sua vez de ensinar uma lição ao filho.
mas diferente de seu pai, sem o uso da violência. Ele mostraria que ações têm consequência usando o poder da lei. Com aquilo em mente, ele descobriu uma maneira de contar sobre o ocorrido com a esposa. Quando David chegou em casa, Sofia perguntou-lhe se Jake havia ligado, porque o garoto havia saído mais cedo, mas ainda não tinha voltado. Sem escolha, o policial teve que contar a verdade, sabendo que devastaria sua esposa. Ele calmamente explicou que havia prendido Jake por ter roubado uma loja naquela tarde e não iria voltar para casa naquele dia. Sofia se sentou para que não desmaiasse. Chocada, ela não sabia o que dizer ou como lidar com a notícia. Ela perguntou o que aconteceu porque não acreditava que seu filho faria algo tão terrível. Afinal, que razões ele teria para fazer algo assim? David disse que o menino havia sido pego em flagrante e após isso ele seguiu o protocolo policial. Sofia não aceitava que o filho havia sido preso e começou a chorar. Ela perguntou ao marido o porquê dele não ter conversado com ela antes, pois eles poderiam ter achado outra solução. Eu não estava sozinho no momento da prisão. E você me conhece, a lei é a lei, querida. Ela vale para todos, incluindo nosso filho. David disse com os olhos começando a lacrimejar. Ele estava mexido. Será que tinha falhado como pai? Sofia gritou com o marido e exigiu que ele consertasse a situação. Mas David estava cansado e decidiu não discutir mais. Ele não jantou e foi direto para o banho. Na hora de dormir, não conseguiu relaxar. Quando fechava os olhos, via a esposa e o parceiro como fantasmas, dizendo que ele podia ter resolvido as coisas de outro jeito. Ele então levantou e foi até o quarto de Jake, tentando descobrir o porquê o filho agiu daquela forma. Ele procurou no quarto por respostas, mas não achou nada escondido. Porém, ao lado da cama havia um caderno. Quando pegou, um pequeno pedaço de papel caiu no chão. Ele juntou e leu o que estava escrito: Nathan, $600. O policial virou o papel, mas não tinha nada. O que era aquilo? Quem era Nathan? No outro dia, Ramírez foi atrás de Marcos, melhor amigo de seu filho, para questionar quem era Nathan. O policial notou que o garoto ficou nervoso ao ouvir o nome de Nathan, mas negou conhecer a pessoa. David encarou o menino e disse: "É melhor você me dizer o que meu filho tem aprontado. Ele está em custódia na delegacia nesse momento. Você quer ser acusado como cúmplice de um crime?" Marcos engoliu em seco e disse: "Jake nunca faria nada assim, Sr. Ramírez. Nathan o forçou." David forçou o garoto mais uma vez, que então confessou que conhecia Nathan e como tudo tinha ocorrido. Jake e Marcos saíram com alguns amigos. Eles pegaram o carro da mãe de um deles e começaram a dirigir pela cidade, apenas por diversão. Nenhum deles tinham muita experiência em direção, mas quando chegou a vez de Jake, ele quis se exibir, aumentando a velocidade. Então ele perdeu o controle em uma curva e bateu em um carro estacionado. O carro em que bateram era velho, mas ficou danificado e com o vidro quebrado. O maior problema é que o carro pertencia a Nathan, um traficante de 22 anos que vivia na região. Ele ouviu a batida e imediatamente confrontou os garotos. Ele tirou Jake do carro e exigiu $600 pelo dano. Jake tentou explicar que não tinha o valor, dizendo que tinha acontecido, mas acabou levando um soco. O traficante demandou que ele conseguisse o dinheiro de um jeito ou de outro, nem que precisasse roubar, ou pagaria pelo dano com a própria vida. O relato preocupou David. Seu filho cometeu um erro, mas foi agredido e ameaçado para isso. Saindo da casa de Marcos, ele ligou para seu parceiro James. "Ei, quer me ajudar a procurar um cara? Ele mora nesse bairro, em um trailer." E começou a dar detalhes. Quando chegaram ao local, avistaram um homem jovem pegando uma mochila de um carro que correspondia às descrições de Marcos. David o chamou, mas ao ouvir seu nome e ver os dois oficiais, o homem fugiu, pulando por uma cerca. Os policiais se separaram para perseguir o criminoso, cercando a quadra. Não demorou muito para que eles conseguissem pegar Nathan. Ao se ver cercado, ele largou a mochila e disse que não era seu. Estava apenas ajudando um amigo. Quando inspecionou a mochila, David encontrou drogas, dinheiro e uma pistola. Nathan foi preso por suspeita de tráfico.
David falou ao homem que ele havia se metido com o adolescente errado, seu filho, que estava na cadeia por ter sido coagido a cometer um crime. Nathan então afirmou que Jake estava apenas pagando o preço pelo seu erro e que a vida era assim, de forma debochada. David se irritou, mas James interviu para que ele não fizesse nada impensado, levando então o delinquente para o carro de patrulha. Jake foi ao tribunal dias depois da prisão de Nathan. A atmosfera estava tensa, mas dessa vez, David Ramirez mostrou uma gravação da câmera de segurança que mostrava seu filho com medo e sendo encurralado durante a ação criminosa. David sabia que isso não iria livrar o filho da acusação de roubo, mas ele esperava que o juiz levasse em consideração que o garoto havia sido ameaçado. O juiz pediu para que David deixasse o vídeo rolando e todos puderam ver quando o oficial prendeu seu filho, de forma imparcial, enquanto limpava as lágrimas. Em seu testemunho, Jake admitiu o crime, mas apenas para defender sua vida e a de seus amigos. Ele afirmou que sabia que tinha cometido um erro, mas não havia informado ao pai com medo do que o traficante pudesse fazer. Após esse erro, Jake entendeu o papel importante de seu pai na sociedade e se sentiu envergonhado por não ter contado a ele, desapontando seus pais. "Eu tenho muito orgulho do meu pai e espero um dia poder dar orgulho a ele", Jake disse. David não conseguiu controlar a emoção e chorou no tribunal. David sabia naquele momento que não havia errado como pai. O juiz compreendeu que o garoto havia sido uma vítima e também por não colocar a vida de ninguém em perigo, já que não estava armado, foi inocentado. Mas ainda assim levou uma infração e deveria prestar serviço comunitário por 3 meses. Pai e filho se abraçaram após o veredito, como há muito tempo não faziam. Era um abraço que o pequeno David havia esperado de seu pai e nunca recebeu. Mas ele não cometeria o mesmo erro com o filho. Uau! Que história cheia de reviravoltas! Deixe aqui nos comentários o que você achou. Não esqueça de curtir e compartilhar. Eu te espero no próximo vídeo. Até lá! Tchau!